Hoje o nosso podcast é sobre terapia capilar. Nós vamos falar sobre beleza, autoestima, empreendedorismo. E para falar sobre esse assunto conosco, nós recebemos ela, que é casada, mãe de 3 filhos, idealizadora e fundadora da Duana Therapy, formada em marketing e especialista em terapia capilar. Helga Cabral, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber aqui hoje, tá? E para começar o nosso bate-papo, para que as pessoas possam te conhecer, eu quero que você se apresente para quem ainda não te conhece, né? Quando começa a sua jornada, o que você pode deixar aqui pra gente de quem que é a Helga? Então, como a Isabela já disse, sou fundadora e idealizadora da Duana Therapy, que é não só um salão que foge do convencional, depois eu vou explicar direitinho, mas também uma marca de produtos naturais para terapia capilar, tanto de cuidado do couro cabeludo como do fio. Então, minha jornada começa quando eu entro numa feira de cosméticos, né, Fegobel, Feira Goiana da Beleza. Por um acaso, caí de paraquedas para vender alguns produtos. Nunca tinha ouvido falar dessa questão de produzir produtos, de trabalhar nessa área. E me apaixonei. A partir do momento que eu pus o pé lá, eu já tive certeza que era realmente o que eu queria para minha vida. Eu tinha vindo de empregos públicos, estava tentando empreender, já não tinha dado certo com uma loja de roupas. Então eu estava perdida e eu me encontrei ali no primeiro dia. Assim, é impressionante que quando Deus coloca algo no nosso caminho, assim, a gente sente, né? E aí, desde então, eu comecei a vender cosméticos de outras marcas. Percebi que cabeleireiros não estavam, assim, preocupados com tratamentos, eles estavam preocupados muito com química, com progressiva, na época lá em meados de 2018, 2019, então não tinha essa preocupação com o cabelo, com a saúde, né, era só mais com a beleza, com a estética. Então eu percebendo isso, eu falei, gente, eu vou montar um negócio diferente, um negócio que trata, que cuida, né, e aí hoje a Duana Therapy já existe há quase 6 anos, né? A gente trata as mulheres desde o fio até couro cabeludo, queda, caspa, fio cacheado, crespo. E a gente também não trata somente o exterior da nossa cliente, a gente trata também o interior. Porque, como eu até estava conversando com a Isabela aqui antes, o cabelo, ele mexe muito com a autoestima da mulher. Então, talvez ele traz dores, né, dores do passado, tanto como bullying, ou enfim, se a mulher teve uma perca muito grande de cabelo por alguma doença, ou até por conta de uma química que detonou com o cabelo e afetou-lhe a autoestima. Então a gente trabalha também essas questões de dores, né, dessas mulheres. Perfeito. Helga, conta pra gente, divide com a gente falando um pouco sobre o seu espaço de terapia capilar. Como que foi o início, quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você entendeu que era o que você queria, empreender nesse ramo? Então, comecei com muita dificuldade, muita coragem, muita fé. Eu conto que, e as pessoas não acreditam, que eu comecei somente mesmo com desejo de empreender. Minha filha foi comigo, ela tinha na época 17 para 18 anos, ela já sabia assim fazer escova, que ela auxiliava a prima dela com penteados, né? Então ela sabia fazer escova e eu sabia fazer o tratamento da terapia capilar. Então, eu fiz o curso em setembro de 2019. Quando foi janeiro de 2020, eu já abri o meu espaço. Gente, assim, de verdade, eu não tinha dinheiro nem para comprar toalha, escova. E foi de Deus, foi tudo de Deus mesmo, porque eu encontrei um salão montado, o moço fez parcelado, deixou eu ficar nessa sala sem passar para o meu nome o aluguel. E aí no fim eu tinha uns colegas, porque como eu vendia produto, eu tinha uns colegas que vendiam escova, toalha na Promissória. Eu comprei tudo na Promissória. Gente, eu comecei realmente com coragem. Não indico ninguém a fazer isso, gente, porque é difícil. Começar com capital é muito, muito mais fácil, né? Então é muito desafiador você começar sem nada. Mas a gente foi conseguindo, claro, com muitos desafios, né? De às vezes faltar capital, e assim, muito mão na massa. A gente já cuidava do cabelo, do WhatsApp, do marketing, fazia tudo. Hoje não, hoje a gente tem uma equipe grande, temos o pessoal do marketing, né? 2 pessoas no marketing, temos as terapeutas capilares, temos as recepcionistas, temos vendedoras de produto, né? E aí, logo depois de 1 ano e meio que a gente abriu, né, esse salão, a gente já decidiu
produzir os produtos. Então, os produtos nossos são produtos naturais, né, de marca própria, Que bacana. de excelente qualidade. Então, ali meio que virou um salão modelo também, porque a gente desenvolve técnicas, a gente entende ali o que cada mulher precisa no cabelo para a gente desenvolver esses produtos. E aí, graças a Deus, hoje, 6 anos depois, a gente só está crescendo e a ideia é crescer cada vez mais. Temos curso também, cursos profissionalizantes para cabeleireiro que querem se tornar terapeutas capilares e também que querem se tornar especialistas em cabelos cacheados. Eu quero entender com você, a gente falou sobre os desafios e, de fato, empreender, no geral, é difícil, né? São vários os desafios que quem tem esse desejo enfrenta. E acho que você, como alguém que deu certo, né? Você está compartilhando com a gente que cresceu e que a tendência é crescer cada vez mais. Então, acho que você é uma pessoa que tem um lugar de fala para dizer pra gente o que foi que você fez, qual foi a tomada de decisão assertiva, que você olhou pro seu negócio e falou, isso que vai dar certo. Você olhou e falou assim, deu certo. Empreender é um desafio diário, né? A gente tem muita vontade de desistir. Eu acredito, assim, que para você dar certo como empresário, né, para sua empresa ter sucesso, é resiliência mesmo, porque são muitos desafios. E realmente dá vontade mesmo, às vezes, de fechar a empresa, de desistir, porque além de desafios como empresário, de ter que organizar contas a pagar, receber, porque no início a gente não tem funcionários, né, para isso. Então a gente tem que ser tudo, que não é fácil. A gente ainda tem o desafio de liderar. Então, assim, eu acredito que na minha empresa o que mudou minha visão, primeiro foi eu me especializar num cuidado especial, que é a terapia capilar, né? A gente se especializar em uma coisa diferente do salão convencional, que é se preocupar realmente com a mulher, tanto com o exterior como o interior, né? Não se preocupar somente com o financeiro, mas se preocupar com a pessoa mesmo, com o ser humano. Eu acho que isso foi um diferencial para minha empresa, né, ter sucesso. E falando como empresária, eu acho que o meu diferencial foi aprender a liderar. E ainda estou aprendendo, né? Mas eu acho que eu melhorei muito como líder e isso mudou totalmente, tanto meu faturamento como o meu posicionamento com os meus colaboradores. Então, eu acho que a liderança aí faz toda a diferença para você como empresário, né? Então, eu acredito, assim, que como empresário, você aprender a liderar faz toda a diferença. E para ter uma empresa de sucesso, a diferença é o diferencial. É ser uma empresa diferente das outras, né? Que entrega realmente um cuidado, um carinho e experiência, né? Entrega experiência de fato. Perfeito. Você até começou já a falar um pouco sobre o que eu gostaria de falar com você, que é sobre a experiência, né, tanto do cliente como do seu colaborador dentro do seu espaço. E eu gostaria de entender quais são os valores que você passa, né, dentro do seu espaço e que respinga no cliente. Qual que é a expectativa que esse cliente pode ter sobre a experiência dele dentro do espaço de terapia capilar? Então, lá, desde que eu abri o meu espaço, a minha preocupação maior sempre foi com o bom atendimento ao cliente. Sempre ter empatia e sempre se colocar no lugar da nossa cliente. Então, eu prego isso sempre lá para minhas colaboradoras, né? Se coloca no lugar dela. Você gostaria de estar recebendo essa resposta? Você gostaria de estar sendo atendida dessa forma? Como você gostaria de estar sendo atendida? Então, a empatia é o que eu prego muito ali. E o cuidado, né, que a gente tem com cada pessoa ali é muito especial. Então, assim, a gente trata os clientes com muito carinho, né? Independente da cliente que seja. Tanto é que lá a gente atende muitas pessoas especiais. Surdo mudo já foi lá. E, assim, não são poucas pessoas. Muitas crianças com autismo, né? Então, lá vai muitas pessoas especiais, porque acho que elas se sentem realmente acolhidas, né? E acaba sendo indicações mesmo. Então, eu acho que realmente o valor maior ali que a gente tem é esse cuidado, esse carinho, né? Então é ter realmente essa empatia com o cliente. Perfeito. E quando você coloca que
É um atendimento mesmo personalizado. Eu imagino, né, esse atendimento sendo feito para cada cliente. E quando a gente lembra também que isso aqui, nosso papo ele é voltado para terapia capilar e que cabelo é um grande responsável pela autoestima da mulher, gostaria de saber, na prática, como é que vocês lidam com a cliente insegura, com a autoestima abalada, como que é o tratamento? Olha, o que mais acontece ali é chegar pessoas com a autoestima prejudicada, né, com muitas dores. Então, a primeira coisa que eu decidi, assim que eu abri, na verdade, acho que tinha uns 2 meses que eu tinha aberto ali, eu já decidi separar uma salinha para avaliação. Então, nossa avaliação lá, ela é feita em uma salinha separada, tipo uma clínica mesmo, um consultório, onde a cliente tem toda a liberdade, né, para expor seus sentimentos, suas dores, para mostrar o seu cabelo sem se sentir envergonhada com a outra cliente que ele está. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. E aí, assim, claro, treinamento com os profissionais. Por exemplo, a cliente às vezes vai com o cabelo crespo, né? Com o cabelo que ela não se sente feliz. Então, já colocou ela na frente do espelho e a gente já dá um jeito de mexer no cabelo dela de uma forma que ela não se veja com o cabelo bagunçado, porque a gente tem todo o protocolo de passar óleo e tudo. Aí terminou de passar, já tem o processo de prender arrumadinho para ela não ficar se olhando com aquele cabelo. Enfim, quando ela às vezes tem muita falha, a gente tenta separar ela um pouco da outra cliente, porque ela fica constrangida de estar do lado de uma cliente. Então, assim, a gente tem todos esses cuidados com essas clientes para elas se sentirem bem e confortáveis. Eu consigo, particularmente estou aqui do lado dela ouvindo, né, de perto, esse relato, e eu consigo ver o cuidado e como você foi atenciosa e é atenciosa nesse trato mesmo com a sua cliente. E eu gostaria de entender, que você deixasse também aqui para o pessoal te conhecer melhor, qual foi a missão que você cravou ao abrir o seu negócio e o que te realiza nesse trabalho diariamente, que faz com que você saia de casa, continue, mesmo diante dos desafios, né? O seu combustível mesmo para continuar todos os dias. Então, nossa missão é elevar a autoestima e resgatar a identidade das mulheres, né? Porque, assim, não é só um cabelo feio, sabe? Tem toda uma história. Todo mundo que senta ali na nossa cadeira, toda mulher que senta ali na nossa cadeira tem uma história para contar. Né? Então, não é sobre isso. Então, o que a gente faz ali não é olhar somente o cabelo. A gente olha o ser humano mesmo, né? E, assim, é muito bom trabalhar com autoestima. É gratificante mesmo. Quando você vê as clientes se emocionando, porque nunca viram o cabelo dela de tal forma, nunca foram tão bem atendidas e tão bem tratadas da forma que a gente trata. Então, assim, isso é gratificante, né? A gente realmente ver no olhar delas a mudança ali na hora, naquele momento, né? A mudança que elas têm em relação a elas mesmas. Porque às vezes elas se olham no espelho e não se sentem bonitas, se sentem desprezadas. Sim. E aí, quando elas estão ali, a gente faz com que elas se sintam a pessoa mais bonita, o cabelo mais bonito. E realmente a gente tem conseguido isso, inclusive com crianças, né? Já que a gente está no mês das crianças, vamos falar, a gente atende criança, e, gente, criança tem autoestima. E é impressionante, as crianças choram de emoção, porque nunca viram o cabelo talvez tão cacheadinho. A mãe às vezes não tem paciência de cuidar, às vezes não tem nem tempo de cuidar, e cabelo cacheado, crespo, dá um certo trabalho. Sim. Então, a gente faz isso também, né, com as crianças, com as meninas. Então, nossa missão é realmente essa, ver essas mulheres com autoestima renovada e também resgatando a identidade delas, porque às vezes elas não sabem nem quem elas são. A gente tem clientes que nunca se viram com cabelo natural. A primeira vez que elas se veem com cabelo natural é lá. E se entrar no nosso Instagram, a gente coloca esses vídeos delas se vendo a primeira vez, delas, né, chorando, assim, é muito emocionante. Então, isso motiva mesmo a gente trabalhar nessa área. Perfeito. Há pouco você falou sobre um público que você atende, que é o infantil, né? Isso é bom para as pessoas elas saberem quem pode te procurar. E eu queria que você deixasse com a gente quais são os perfis de clientes que mais te procuram. Você já fez já levantou esse dado? Sim, você fala de... Qual o perfil que mais te procura, né? É a mulher do cabelo crespo? Sim. É infantil? Sim. Quem que mais te procura? Ó,
O nosso público hoje, a gente pode dizer que é uns 85% é cabelo cacheado crespo. Uns 85%. A gente é referência realmente em cabelo cacheado. A gente já saiu em algumas pesquisas, agora eu não me recordo o nome dos sites, como referência em cabelo cacheado aqui em Goiânia. A gente já saiu sem pagar nada. Nunca nem entramos em contato para poder pagar. Eu esqueci o nome dos sites, mas a gente já saiu algumas vezes. Então, assim, a gente realmente é referência em cabelos naturais. Só que o nosso diferencial de um salão de cabelo cacheado é que a gente trata também o couro cabeludo. Então, a gente atende cabelo liso, né? Atende cliente com cabelo quebrado, com cabelo pós-química, né? Mas a gente atende o cabelo cacheado. E nos dois modelos de atendimento, nos dois tipos de fios, a gente atende couro cabeludo. Então, às vezes, a cliente que é cacheada crespa, ela vai num salão de cacheado, aí só preocupa com o fio e tal, fica bonito, fica saudável, mas não se preocupa com couro cabeludo. E essas pessoas, às vezes, têm caspa, às vezes, têm coceira por excesso de creme, então precisa realmente desse cuidado com o couro cabeludo. Esse é o nosso diferencial. Nós falamos sobre infantil, falamos sobre o público que mais te procura, mas no geral, deixa pro pessoal aqui quem que pode te procurar. Quais são os públicos que vocês atendem? Mulheres no geral, tá? De qualquer idade a gente atende. Inclusive a gente atende até bebês, nossos produtos são naturais. A gente tem clientinhas que eram bebês, hoje não são mais. E temos também mães que levam de 1 aninho, 2 aninhos. Já atendemos uma de 7 meses. Não tem restrição, tá? E até idosas. A gente atende também esse público de idosas. Então, desde que seja mulher, pode ir lá. Porque a gente atende cabelo liso, cabelo ondulado, cacheado, crespo, transição capilar, que tá muito em alta. Se tiver com feridas, qualquer doença no couro cabeludo. Mas já fui no dermatologista. Não tem problema, a gente atua em conjunto com dermatologistas. Tá? Então, assim, queda capilar, enfim, tiver falha, né? Quem já tiver desistindo, meu Deus, eu não sei mais o que fazer com o meu cabelo. E é mulher, pode ir lá. Beleza. Helga, eu particularmente, eu tenho visto assim, uma crescente muito grande do número de mulheres que estão buscando voltar o cabelo pro natural. É o processo de transição capilar. Transição capilar. São muitas mulheres fazendo transição capilar hoje em dia. Você acredita que isso vem pelo fato de que o mercado hoje ele tá mais voltado para estética e saúde? O que você acredita? Então, isso essa crescente aconteceu mais, eu vejo, né, no meu ponto de vista, mais após a Covid. Né? Eu acredito que assim, excesso de química, né? As pessoas estavam colocando muita química no cabelo sem muito conhecimento, né? Se fazia bem, se fazia mal, o que acontecia. E aí, como veio a Covid, né? A pandemia, as pessoas tiveram que ficar em casa, elas pararam de fazer química. No caso do cabelo natural, elas começaram a ver a raiz do cabelo e aí pensaram, não vou fazer progressivo porque eu não vou sair de casa. Elas começaram a ficar curiosas. E aí também eu acredito muito assim que com a pandemia as pessoas ficaram mais reflexivas, pensando, gente, quem realmente eu sou, né? Porque a gente passou por um momento muito difícil, tanto de se afastar, né, das pessoas próximas, de familiares, como de morte mesmo, de ver, assim, as pessoas indo embora, né? Pessoas que a gente gostasse. Então, isso acho que deixa as pessoas mais reflexivas em pensar realmente, né, qual é a minha origem, de onde eu realmente sou, quem eu sou, né? Como é meu cabelo? Então, eu percebo que pós-pandemia, as pessoas buscaram muito. Sem contar que Covid, gente, aumentou a queda demais, tanto em mulher como homens. Mudou a saúde no geral das pessoas, né? Tanto a doença como a vacina também, ela reflete, né? Porque a vacina, ela é a doença. Então, a vacina também reflete nessa questão de queda capilar. E a doença também reflete na questão do emocional, estresse, ansiedade. E isso tudo reflete, claro, em todo o nosso corpo, incluindo o couro cabeludo, né? E aí, feridas no couro cabeludo, doenças no geral, queda capilar. Então, eu acredito que pós-Covid que deu esse boom mesmo, vamos dizer assim, nessa preocupação, né, das pessoas com a saúde também do couro cabeludo e fio. Entendi. E assim, ainda sobre esse assunto, que eu sei que com certeza é uma pauta que todo mundo tem interesse em saber,
A objeção que eu vejo, em contrapartida, a gente vê muita gente fazendo, né, a transição, e as objeções que eu vejo, assim, muito comum quando eu vejo esse assunto, essa pauta, é sobre o processo mesmo, né, que é demorado, né, como que vai ser, como que o cabelo vai ficar durante esse período, como que vocês atendem esse público e orientam sobre o processo? Então, a gente tem o acompanhamento dessas pessoas que estão em transição capilar. Porque é um momento muito delicado para elas, né? Porque a maioria não se conhece, faz alisamento desde pequena, a maioria. Desde, você pergunta quantos anos? 7 anos, né? Então a maioria não se conhece, não conhece o cabelo como ele realmente é, não sabe como ele vai ficar, não tem nem ideia, até porque a gente vai ficando mais velho, o cabelo vai mudando um pouco a estrutura por conta de hormônios, então não sabe exatamente como o cabelo vai ficar, então vem a insegurança, né, vem 2 texturas de fio, e com essas 2 texturas a autoestima realmente diminui muito. Então é um período realmente muito delicado, precisa de acompanhamento. E lá a gente tem os planos de tratamentos que a pessoa vai uma vez por semana e ela tem todo o acompanhamento. Nesse acompanhamento a gente orienta quais os produtos vão ser utilizados em casa. A gente faz uma finalização na cliente de acordo com o perfil dela, porque a gente se preocupa com a saúde, mas a gente se preocupa com a autoestima dela. Então, eu ainda não me vejo cacheada, a gente escova, porque da forma que a gente faz, não danifica escovar o cabelo. Se a cliente falar assim, eu quero me ver cacheada, a gente dá um jeito de fazer uma finalização que a gente chama de texturização, que é uma finalização com bigodinho, a finalização que a gente cria, que não é o cabelo original, o cabelo natural, né? Então a gente pode fazer a texturização, a gente ensina ela a fazer a texturização em casa. Então a gente atende a cliente de acordo com o perfil dela. Às vezes faz uns trancinhos para trás, para ela, né, não se sentir feia, não se sentir constrangida com essas 2 texturas. Então esse momento que ela passa ali com a gente de toda semana ajuda ela não só com o cuidado, como também com as orientações, né? E elas acabam tendo contato com pessoas que passaram pela transição e deu certo, porque estão ali, né, as clientes, e acabam incentivando. Então, se faz muita diferença quando você tem um lugar que vai realmente te acompanhar, né? Te acolher, né, nesse período, porque não é fácil. Tem alguma experiência que você consegue dividir com a gente? Que eu imagino que sejam várias, né? Tem muitas. Assim, deve ser muita coisa. Mas, assim, tem alguma experiência que marcou a sua jornada dentro desse são tempo? Tantas, mas se vocês lembrarem de alguma, mas eu vou falar de uma específica que eu achei muito linda, inclusive tá no nosso Instagram, que a gente conseguiu filmar. A cliente foi lá para fazer o Big Shop, tão famoso Big Shop. O que é Big Shop? É o corte de toda a parte lisa, de toda a parte com química, ficando somente o cabelo natural. E aí a mulher foi lá e falou pro marido, amor, eu vou fazer um Big Shop. Você me leva lá? E aí eles com um bebezinho de uns 7 meses, aí ele, não, eu vou levar que eu fico com o bebê enquanto você faz o tal Big Shop. E aí ele pegou e com o bebezinho, ele falou, vou ali. Quando ele retornou, ele voltou com um buquê de flores, um bombom, né? Um bombom pra ela. E ele falou assim, ele chegou com o bebezinho, com esses mimos pra ele, e falou, olha, eu não sei o que é Big Shop. Eu só vi que era muito importante pra você, por isso eu fui lá comprar essas coisas. E ela ficou maravilhosamente linda. Nossa, e assim, esse apoio dele fez toda a diferença, porque o que mais acontece ali são os maridos ir contra. Ai, eu não gosto do seu cabelo cacheado, ai, cabelo horroroso. Nossa, tem demais. Tem mulher, a maioria das mulheres, quando elas vão fazer esse famoso Big Shop, elas falam, ai, o que meu marido vai pensar? O que meu marido vai falar? Então, assim, o incentivo da família faz toda a diferença, né? Do esposo, faz toda a diferença. Inclusive, quando é criança, né? O apoio das mães, porque as mães também, tem algumas mães que são bem resistentes com o cabelo natural da filha, sabe? Critica, chama o cabelo de bucha. Muitas, a gente participa disso, né? São coisas tristes, mas são coisas reais que acontecem. É real, acontece. E teve uma outra, assim, que é bem, bem legal, que ela foi e
não ia fazer o Big Shop, o cabelo dela tava muito curtinho, ainda natural, e ela decidiu fazer o Big Shop, e a gente fica com muito receio, quando é muito curto, da pessoa arrepender, apesar de que cresce, né, mas a gente precisa ver se a pessoa realmente tá preparada. Sim. Então a gente sempre fica perguntando, tá preparada? Vai ficar assim? Você tem certeza? Né? Aí ela tem. Aí ela cortou, ficou bem curtinho. E aí ela ficou assim meio assustada. Mas aí depois ela pegou e mandou um áudio enorme agradecendo, que disse que foi numas lojas no shopping, as lojas espelhadas, ela disse que ficava só se olhando e se achando maravilhosa. Hoje, assim, ela tá super feliz, o cabelo dela comprido. Então, assim, o famoso Big Shop, dependendo do tamanho que está o cabelo, é assustador, desafiador, né? Mas é uma libertação, né? A pessoa se liberta e ela vive a real identidade dela. Eu tenho certeza que essas explicações, elas vão, assim, agregar muito para quem te assiste e tem interesse, né, em conhecer, tem um problema com o cabelo, tem interesse em acompanhar mais sobre o assunto. Mas eu também sei que tem gente aqui que quer ouvir quem é experiente na área para poder pegar uma dica, para poder receber um conselho. Então eu gostaria que você deixasse um conselho para quem te assiste e tem interesse em empreender na área de terapia capilar. Você que é referência no assunto, o que você deixa de conselho para esse público? Ter empatia, né? Pensar na cliente, né? No cliente, e não pensar somente, né, nos ganhos e nos lucros, porque o dinheiro é consequência. Quando você se preocupa com o ser humano, em tratar realmente a dor que ele tem, se a dor daquele cliente é uma queda capilar, se a dor daquele cliente é não conseguir lidar com aquele tipo de curvatura, você entende aquela dor e trata aquela dor, o dinheiro é consequência. Então, um conselho que eu dou é empatia. Tá? Pensar realmente na dor do seu cliente, tentar resolver da melhor maneira. E o outro conselho que eu dou é fazer o curso, né? Inclusive a gente ministra curso presencial, as vagas são limitadíssimas, a gente tem poucas turmas por ano e é realmente muito concorrido esse curso presencial, mas a gente está finalizando um curso online agora, que chama Método Cacheterapia, e a gente terminando aí esse curso, ele já vai estar na Hotmart com preço assim, simbólico, claro, né, o preço de lançamento, depois vai voltar ao preço normal, mas aí eu já falo, né, quem tiver interesse, esse curso ele é muito completo e ele vai ajudar também até essa questão de entender como conversar com o cliente, como lidar com o cliente, né? E aí tem bônus de marketing, bônus de gestão empresarial, tem consultoria, enfim, é um curso que vale muito a pena. Você deixou a dica e o caminho, né? Para quem tem interesse em empreender. E assim, antes de encerrar, foi bom que você falou agora dos cursos, porque eu tenho certeza que vai surgir muita dúvida. As pessoas elas vão querer conhecer mais, não só sobre o seu trabalho, mas também sobre os cursos que você ministra, que tem disponível no seu espaço. Então, eu queria que você dissesse aqui para as pessoas onde que elas conseguem te acompanhar seu trabalho. Tem alguma plataforma, Instagram? Como que as pessoas te encontram? Então, tem o meu Instagram, que é Helga Cabral Oficial. Lá tem muitas dicas, tem muitos vídeos que ensinam algumas coisas de terapia capilar, de cabelo cacheado. E também tem o nosso Instagram da empresa, que é o Duana Tratamento Capilar. A gente vai deixar aqui, tá, gente, pra vocês. Então, Helga, é isso. No mais, eu quero te agradecer a presença, o tempo que você disponibilizou para estar aqui com a gente. O Estúdio Golden Filmes, ele tá assim, de portas abertas. O tempo é curto pra gente falar sobre esse assunto. Eu, particularmente, fico aqui me coçando pra poder perguntar mais coisas, porque, assim, é um assunto que realmente é muito importante pra mulher. O cabelo, ele realmente, assim, ele é um grande responsável. E agora a gente vai encerrar por aqui, mas eu vou continuar perguntando as coisas aqui, tá, gente? Então, obrigada, tá? Pelo seu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço, viu? Agradeço a Golden Film, o convite de vocês. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Compartilhando alguns conhecimentos. Obrigada.